O tema que nós vamos enfrentar, aposentadoria com 50 anos. Como é que vai fazer? Eu vou te ensinar aqui a engenharia, a estrutura de como é que funciona, e aí você vai enquadrando a sua realidade, você vai enquadrando a sua situação. Antes, para falar, só para a gente relembrar, aposentadoria especial. Aposentadoria especial, ela tem duas situações. Antes de 13 de 11 de 2019 e depois de 13 de 11 de 2019. Antes de 13 de... Por que 13 de 11 de 2019, Pedrosa? Porque foi a data que começou a vigorar a reforma da Previdência. Foi quando começou a cruel, desumana e terrível Previdência Social. Legal? Ok? Tranquilo. Então vem comigo aqui. Antes do 13 de 11 de 2019, era mingau, né? Mingauzinho de haver. Só o tempo de contribuição não tinha idade mínima. Só o tempo de contribuição. Quanto você tinha que ter? 25 anos. Ou 35 anos na comum, ou 30 no caso da mulher, né, de contribuição. Só tempo de contribuição, né, e não tinha a questão da idade. A idade era relevante só para uma coisa, só porque ia impactar no fator previdenciário. Tá? Então, só o tempo de contribuição e a idade era importante porque quanto mais novo, maior o impacto do fator previdenciário. Quanto mais idade, menor o impacto do fator previdenciário. Mas a idade não empatava do camarada, do cidadão se aposentar. Legal? Muito bem. E como é que era feito o cálculo aqui antes de 13 de 11 de 2019? Muito importante, né? Como é que era feito o cálculo? Pegava as 80 melhores contribuições desde julho de 94. Então, o salário de benefício era muito legal. Por quê? O salário de benefício, que é a base onde era aplicado o fator previdenciário, ele era muito próximo ou igual ao valor da remuneração. O camarada ganhava, né? O cara que trabalhava no transporte de valores, ganhava 4 mil a remuneração. É uma hipótese aqui, né? 4 mil de remuneração. O salário de benefício, 80 das melhores contribuições, ia chegar muito próximo do 4 e ia ser igual. Ou o vigilante ganhava R$ 2.300, R$ 2.500 a remuneração, a melhor remuneração dele. Pegando o salário de benefício com as 80 melhores contribuições, descartava as 20% menores, o que ia ficar? Ia ficar muito próximo ou igual à remuneração. Esse é um detalhe muito importante. Aí tinha a aplicação do fator previdenciário. A aplicação do fator previdenciário, pum, baixava a parada. Esse que era antes da reforma. Aposentadoria especial, é bom que se diga, não tinha nada disso. Aposentadoria especial, 25 anos, as 80 maiores contribuições. Legal? Muito bem. O que aconteceu? Depois do 13 de 11 de 2019. Aí começou a desgraceira. Né? Primeira situação, você tem que ter um tempo de contribuição, você tem que juntar a idade. Então, o que aconteceu depois de 13 de 11 de 2019? Colocou a idade. A idade que não tinha apareceu. Tá? Qual é a idade? A idade, para quem entrou depois de 13 de 11 de 2019, vai ter que ter 60 anos e 25 anos de contribuição. Tá? 60 anos e 25 anos de contribuição. Isso é para quem entrou depois de 13 de 11 de 2019. Você que já estava no sistema, você que já estava no meio do caminho, você vai ter que juntar o tempo de contribuição mais a idade para chegar nos 86 pontos. Então virou pontos. A idade é ponto, o tempo de contribuição virou ponto. Soma os pontos, vai dar 86 pontos. Tem que ter 86 pontos na regra de transição. Tá? Muito bem. E então vamos imaginar aqui, ó, né? Olha bem a lógica, quanto menos tempo você tem que ter mais idade. Quanto mais idade você tem que ter menos tempo, porque você tem que chegar em 86 pontos. Né? Então, menos tempo de serviço, menos pontos, você tem que ter mais idade. Quando você tem mais idade, menos tempo. Essa é a lógica que começa a vigorar. Tá? Muito bem, o que fazer então? Como é que eu faço? Vamos lá. O que você vai ter que fazer? Você tem que juntar quanto mais tempo, menor idade. É mais legal, né? Quanto mais tempo eu tenho, menor a idade. Você já aprendeu essa parada aqui, ó. Acabei de colocar aqui, ó. Mais idade, menos tempo. Menos tempo, mais tempo, você vai ter menos idade, tá? Muito bem. Vamos lá, como é que você vai arrumar mais tempo? Como é que você vai arrumar mais tempo? Como é que você vai arrumar, Pedrosa? Como é que eu arrumo mais tempo? Então você vai ter tempo rural. Você tem tempo rural? Teus pais eram agricultores, então você tem a possibilidade, tem a oportunidade de contabilizar desde os 8 anos, tá?
Regime de economia familiar. Os pais que trabalhavam na roça, você estava lá junto, né? Então você vai poder averbar esse tempo. Aí você vai trabalhar, pensar também tempo sem carteira. Você trabalhou sem carteira assinada? Você prestou serviço sem carteira assinada? Agora é a hora de... É possível ir atrás daquele tempo lá, embora tenha sido lá atrás? É possível. Dependendo das circunstâncias, é possível sim você reconhecer aquele tempo lá. Você trabalhou sem tempo, sem contribuição? Você trabalhou, teve tempo sem contribuição? Você trabalhou, mas não teve contribuição? Como autônomo, como contribuinte individual, como facultativo e tal? Você fez isso? Você trabalhou? Então tem possibilidade de, opa, comprovou, aqui houve o trabalho, possível, aqui só é interessante para quem vai recolher. Vou te dar um exemplo, o cara trabalhou, o cara tinha uma marcenaria, vamos imaginar assim, trabalhava, mas não contribuiu. Tem a possibilidade? Tem, só que vai ter que desembolsar, então tem que fazer com muito cuidado isso, para ver se vale a pena. Eu estou falando aqui no geral, né? Como é que você vai arrumar mais tempo. Para você pagar alguma contribuição atrasada, tem que fazer um planejamento. Não, senão você dá o dinheiro e não dá o efeito que você quer. Você dá o dinheiro para o INSS, mas não dá o efeito que você está querendo. Você trabalhou na prefeitura, você trabalhou, teve serviço público? É possível, sim, pedir uma certidão e averbar esse tempo no INSS. Tempo de exército vai contabilizar também, tá? Então, olha bem, a ideia minha aqui é como é que você se orienta com a idade de 50 anos. Você já pegou, né? Você precisa ter 86 pontos. Para você ter, se você tem 50 de idade, você precisa ter no mínimo 25 de vigilante. Então eu tenho que ter 50 de idade, no mínimo 25 de vigilante, e como é que eu vou completar o resto? Eu preciso ter 11 anos de comum. Para mim fechar 25 com mais 11, 36, junto com 50, eu vou fechar 86 pontos, tá ok? Então eu preciso de 11 anos aqui, ó, tempo rural, tempo sem carteira, tempo sem contribuição, tempo de serviço público, tempo de exército, eu vou somando tudo isso aqui, né, para ver se eu consigo no mínimo 11 anos, se eu tiver 50 anos, né, se eu tiver 50 anos, tá certo? Muito bem. O que acontece? Você precisa ter 36 anos, aquilo que eu acabei de falar, 25 anos de especial, 11 de comum. Então você precisa ter 35 anos, 25 de especial, 11 de comum. E ter o quê? 50 anos que vai fechar 86 pontos. Legal? Fez essa reflexão? Fez essa reflexão aí? Muito bem. Agora você vai brincando com isso aí, tá? Muito bem. Agora eu fiz até uma projeção aqui para você ter uma ideia. Então você vai fazer agora uma projeção. Você tem que pegar uma folha, um caderno lá, tal, e você coloca a sua idade, o tempo de contribuição, né, os pontos que você tem e uma coisa nova, a alíquota. Você tem que prestar atenção na alíquota que vai ser aplicada no seu benefício. A alíquota é aquela que vai ser aplicada em cima do salário de benefício, que vai definir qual é o valor da sua aposentadoria, tá? Muito importante, a alíquota que vai... Como assim, Pedrosa? Muita gente fica pensando, muita gente pergunta, até se a gente for ver as perguntas aqui, muita gente pergunta, quando que vai ser minha aposentadoria? A pergunta mais importante é, quanto que vai ser a aposentadoria? Essa ninguém faz. Quanto que vai ser minha aposentadoria? Cara, isso é mais importante que saber quando que você vai se aposentar. Porque a sua aposentadoria vai chegar um momento que ela vai substituir a sua remuneração. E se ela for ruim pra caramba, daí o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai ficar agarrado no pincel, porque você não vai ter mais a remuneração do trabalho, vai ficar só com uma fonte de renda do INSS. E se ela não for legal, não for boa, não for muito próxima ou igual ao valor da sua remuneração, significa que você não vai ter aquilo que você está pensando. A aposentadoria para a cabeça das pessoas, a aposentadoria ela tem que ser o quê? Você ter tranquilidade, você ter segurança, você não passar privação, você não ter escassez, não depender de terceiros, você ter liberdade de tempo, você ter alegria, né? Você viajar, estar com as pessoas, você curtir e ter aquele sentimento de dever cumprido, de conquistador, aquele que conquistou, né? E está usufruindo, curtindo a vida. E para isso você precisa disso aqui. Então é muito importante saber assim, quanto que vai dar a minha aposentadoria. Por isso que é importante colocar a alíquota ali, tá? Você já vai entender. Olha, muito bem. Então vamos lá. Vamos lá. Então vamos imaginar aqui, ó, 50 anos, aquilo que eu falei, ó, 50 anos, tempo de contribuição 36, 25 tem que ser especial, não esquece disso. E quantos pontos vai dar? Vai dar 86 pontos. Mas qual vai ser a alíquota? A alíquota vai ser 92. Por quê? Porque a forma de cálculo
ela é a seguinte, ela vai pegar 100% de todas as tuas contribuições, desde julho de 94. É diferente de antes de 13/11, que pegava as 80 melhores. Quando pegava as 80 melhores, você ficava com um salário de benefício muito igual ou parecido, muito próximo à sua remuneração. Era bom. Agora, eles vão pegar 100% desde julho de 94. Significa que o salário de benefício, que é o resultado de você somar tudo e dividir, vai ficar baixo, porque não vai descartar as 20% menores. Então você já tem uma diferença entre a sua remuneração e o seu salário de benefício. Esse salário de benefício, que já é rebaixado, vai ser aplicado uma alíquota. E essa alíquota funciona o seguinte: 60% mais 2% para cada ano que você trabalhar acima de 20 anos no caso dos homens e 15 anos no caso das mulheres. Nesse caso aqui, a pessoa trabalhou 36. 36. 36 é quanto mais do que 20? 16. 16 vezes 2, nós vamos chegar em 32. 32 com 60 vai dar a alíquota de 92. Compreendeu a parada? 92. O que é o 92, Pedrosa? Você vai ganhar 96, 92% do seu salário de benefício. Você entendeu? Olha bem, a sua remuneração está aqui, o seu salário de benefício está mais embaixo e você vai ganhar só 92% dessa média rebaixada. É assim que é a forma de cálculo. Então você veja bem, aquela alegria, eu vou me aposentar com 50 anos, você tem que ter 36 anos de contribuição, 25 anos especial e fechou para dar os 86 pontos. Só que você vai ganhar só 92%. Eu não vou ganhar 100%. Não. Você está compreendendo? Isso é muito importante, você que está aqui, e compreender que mudou a forma de cálculo do valor que vai dar a sua aposentadoria. A gente chama de renda mensal inicial. Então, a sua aposentadoria tem uma renda de início e o início dela vai ser só de 92% do seu salário de benefício, tá? Por isso que é muito importante agora mesmo, você saber assim, cara, qual é o meu salário de benefício? Você sabe qual é o seu salário de benefício? Não? Depois eu te ajudo você a achar, tá? Vamos seguir aqui, ó. Se você tiver 50, veja bem, mais idade, menos tempo, mais idade, menos tempo. Se você tem 51 anos, significa que você precisa ter, se você tiver 51 anos e você tiver, agora eu vou começar a colocar aqui, quanto tempo você precisa ter para chegar em 100% do seu salário de benefício. Então, veja bem, você tem que ter 51 e 37. 37 do quê? De contribuição. Aí você vai ter 88 pontos. Com 88 pontos, você vai ter 94%. Antes você estava ganhando 92%, agora você está ganhando 94%. Né? Com 52 anos, e se você continua trabalhando, você vai fechar 38%. Por quê? Porque quando você fala em pontos, você ganha pela idade e tu ganha pelo tempo de contribuição. Então, sempre, cada ano, você vai ganhar 2 pontos. Um pela idade, um pelo tempo de contribuição. Vai dar 2 pontos. Tá? Você veja bem, com 52 anos, 38 anos de contribuição, você tem 90 pontos que vai te dar 96 de alíquota. Você vai ganhar 96% vezes o valor do teu salário de benefício. 53 anos vai dar 39 de contribuição, 39 trabalhando, pensa bem. 92 pontos vai dar 88 a sua alíquota e quando é que eu vou ganhar 100%? Quando você tiver 54 anos e 40 anos de contribuição. Aí você vai ter 94 pontos e tu vai ter 100%, a alíquota vai ser 100% do teu salário de benefício. Vamos imaginar assim, o transporte de valores, o cara ganha 4 mil reais. O salário de benefício dele, ele vai perder um pouco. Digamos que seja 3.200, tá? 3.200. Pô, a remuneração 4 mil, salário de benefício 3.200. Se trabalhar 40 anos, vai ter 100% do 3.200 reais. Você está compreendendo que o problema não está quando eu vou me aposentar, mas o problema está em quanto que eu vou receber? Porque muita gente fica pensando, eu preciso me aposentar cedo. Não, você precisa se aposentar cedo, então o mais cedo que tem é você fechar 86 pontos. 86 pontos, tu vai ter 92%. 92% do salário de benefício. Então você precisa entender essa parada de como é que você está com o seu salário de benefício. Se ele estiver muito distante da sua remuneração, é um grande problema. Se ele estiver muito próximo da sua remuneração, legal, dá para enfrentar, já dá para começar a trabalhar, tá? E quais são os desafios, né? Quais são os desafios que tem? Os desafios é você
como é que você vai ter menos idade e como é que você vai ter maior valor de aposentadoria? Né? Como é que eu vou ter menos idade e como é que eu vou ter um maior valor de aposentadoria? Porque está tudo meio ligado. Esse é o grande desafio. Por isso que eu digo que a pergunta mais importante não é, Pedrosa, quando eu vou me aposentar? Pedrosa, quanto que vai dar o valor do meu benefício? Essa é a pergunta inteligente, é a pergunta da hora que você tem que fazer, tá? Muito bem. Se você não planejar a sua aposentadoria, você vai passar a vida trabalhando. Olha bem, isso aqui é muito importante. Se você não planejar, essa resposta que você está pedindo, quanto que vai ser a minha aposentadoria, você tem que fazer um planejamento. Porque a aposentadoria, a previdência social, a sua previdência, não tem nada a ver com o INSS. A sua previdência social tem a ver com você. Tem a ver com você fazer isso que você está fazendo agora. E você já está de parabéns de você estar aqui. Você que está aqui comigo, me acompanhando, prestando atenção, procurando entender. Porque o meu objetivo aqui é decifrar, é traduzir isso para você. Para que você aumente a sua compreensão e você tome as melhores decisões. Uma decisão que você tem que tomar é assim, cara, eu preciso parar e gastar tempo pensando no meu futuro. Por quê? O meu futuro vai depender de quanto que eu vou ganhar de aposentadoria. A não ser que você vai ganhar, receber uma herança, você tem a projeção de receber uma herança boa, né? Você tem a esperança de ganhar na Mega Sena acumulada aí, de algumas paradas dessa aí, o que vai acontecer na tua vida na frente que vai alterar a sua renda? Se você está pensando que a solução vai vir de fora para dentro, se você depende da sorte, cara, é uma grande rascada. O certo é você plantar árvore agora. Plantar árvore agora significa o quê? Uma árvore não cresce muito rápido. Uma árvore vai crescendo aos pouquinhos. Então você precisa planejar, você precisa ter tempo, você precisa investir tempo em pensar o seu futuro. E você faz isso através de um planejamento, tá? Planejando você consegue verificar e conseguir a melhor aposentadoria para você não passar escassez, para você não passar privação, para você não depender de terceiros, para você ter segurança, para você ter tranquilidade, tá? Então você precisa fazer isso, planejar, tá ok? Esse é o maior desafio. Menos idade, maior valor de aposentadoria, você só consegue isso fazendo um planejamento, tá?